Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos, bem cedinho, como todas as manhãs, de domingo a domingo, estamos aqui para tratar de um tema relacionado ao Vasco. E hoje não poderia ser diferente, todo esse movimento e principalmente a atitude da atual gestão do Vasco. Depois do jogo contra o Juventude, na última quarta-feira, no abre do pós-jogo, vocês acompanharam, eu fiz uma cobrança clara ao presidente do Vasco, que havia dito na terça-feira, na coletiva que concedeu na Câmara dos Vereadores, que se críticas fossem feitas a ele, para não atrapalhar a instituição. E eu bastante claro disse, não estou fazendo uma crítica à pessoa e jamais vou fazê-lo. Vou fazer uma crítica, sim, uma cobrança ao presidente do Vasco. E assim fiz, porque apesar de ser completamente discordante na questão de troca de treinadores, e ontem à noite no News nós fizemos, lá no canal Atenção Vascaínos, um levantamento, eu e Jean Faísca, de que o Vasco nos últimos 6 anos e meio, desde 2018, trocou 24 vezes de treinadores, incluindo os interinos, Rafael Paiva, Alexandre Gracelli, Fábio Cortes, Marcos Valadares, Valdir Bigode, foram 24 treinadores que comandaram o Vasco. Não pode dar certo, não dá certo em lugar nenhum, o que comprova que o Vasco é um clube muito mal gerido em seu futebol. E por que o recorte de 2018? Porque foi o último bom trabalho feito no Vasco em 2017, quando o time chega a uma Copa Libertadores da América, naquele time treinado no início pelo Milton Mendes, que fez o trabalho sujo, conseguiu mexer e é demitido num jogo em Salvador, entra o Zé Ricardo e dá continuidade. Um time que tinha bons jogadores, surgiam ali Paulinho, Matheus Vital, tinha o Pikachu jogando bem, você tinha a dupla de zaga Breno e Anderson Martins, jogadores grandes. Enfim, foi um time que acabou conseguindo lograr o êxito de chegar à Libertadores. Mas a partir de 2018 a coisa degringolou, a questão política do Vasco, eleição, o negócio não foi à frente, como sempre. O Vasco não consegue andar. E aí, troca-se treinador. Então eu sou contrário à troca ininterrupta, porque eu já vi de tudo. Você também já viu de tudo. Nós já vimos, eu já falei isso aqui, estrangeiro, treinador estrategista, treinador que joga com bola aérea, treinador que é rei da Série B, treinador que é anímico, prata da casa, Ramon Menezes, enfim, a gente já viu de tudo. A gente já viu o ousado Fernando Diniz, tem muita coisa que aconteceu no Vasco nesses últimos anos. Então a gente já experimentou tudo e o futebol ele é muito simplista nisso, porque quando a coisa não anda, o culpado é o treinador. Eu faço meia-culpa, nesse caso do Álvaro Pacheco, porque mais do que nunca bate um desespero. E por que bate um desespero? Porque diferente desses últimos muitos anos, os últimos teoricamente 1 ano e meio, era para que o Vasco estivesse minimamente bem em função da mudança de modelo, da SAF. Houve uma certa mudança, como mudou, não estou discutindo. O dinheiro veio dali, o dinheiro veio da colar, não aconteceu isso, e não pagou ninguém, e vai tomar transferban, mas minimamente aquilo que se pedia, que era investimento para contratar jogador e salários em dia, vinha acontecendo. Mas nós contratamos um monte de jogador ruim. É culpa de quem estava lá gerindo. Concordo plenamente com isso. Mas era para a gente estar com uma janela melhor de investimento de 200 milhões, a gente gastou 300 milhões em 2 janelas. E a gente não conseguiu fazer um time. Até conseguiu no meio do ano passado, sem até gastar dinheiro. Muito mais na janela em que o Vasco usou da criatividade, nós fizemos a melhor janela. Fizemos uma janela no início do ano de 2023. Boa, se a gente for colocar aqui em termos de nomes, Léo Jardim, Léo Pelé, Piton, que no início eram jogadores, né, que vinham, Jair, e aí traz o Pedro Raul, que é um jogador que na época era vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas nem todos deram certo. Vem o meio do ano, a gente reforça, porque é aquilo, jogador bom é o que dá certo. Porque se o Verratti não tivesse feito os gols que fez, estava todo mundo criticando. Mas é assim o futebol.
Não adianta você balizar somente porque ele tentou, porque ele se esforçou. Não precisa dar resultado, como tudo na vida. A pessoa precisa dar resultado. Não adianta eu vir aqui falar meia hora com vocês e não trazer informação nenhuma, não dar uma opinião contundente. Não adianta nada. Eu vou estar tomando o tempo de vocês e estar comendo o meu tempo também. Então o Verratti deu certo porque ele fez gols. Medel deu certo. Até o Maicon, que veio meio embaixo, torcedor do Vasco ano passado, era apaixonado pelo Maicon. Era o God of Zaga, porque entrava, porque corria. O Paulinho era um desconhecido. Deu no que deu. O pessoal aplaudiu até o Praxedes. Então, dá certo nessa concepção. E no início do ano, a tragédia. Com o diretor executivo que era tido e havido como tubarão do mercado e que fez loucuras. Meteu os pés pelas mãos, contratou jogadores caríssimos, endividou o Vasco e não trouxe ninguém razoável. E é o mais engraçado, porque ele sai do Vasco e vai pro Cruzeiro, né? E tá aí, na frente do Vasco. Parece que fez para sabotar o Vasco. Mas tudo bem, passou. Então, a gente fica muito mais na questão do desespero, porque a gente vê, eu tinha condição de fazer um time melhor. Eu tinha condição de ter um trabalho melhor. Mas a gestão é ruim. A gestão da SAF é tão ruim quanto a gestão do futebol do associativo. As práticas são as mesmas. Não deu certo, manda embora. Deu certo, contrata por 10 milhões. Faz uma loucura aí. E agora, bati um desespero, por quê? Porque o filme é o mesmo do ano passado, igualzinho. Treinador fazendo besteira, treinador tomando goleada do Flamengo, treinador com discurso doido, treinador sem critério nas escalações, treinador sem uma jogada ensaiada, aliás, a única era igual a do ano passado. Esse ano é o lateral cobrado para o Maicon na área. Ano passado o Léo Pelé saía da zaga para bater lateral dentro da área. Então, mudou até pouco em relação a isso. E a coisa não andou. Você traz um treinador que veio com uma boa fama de Portugal, que a gente discute, é um mercado maravilhoso na Europa? Não, não é. Os clubes portugueses dificilmente chegam lá nas finais. De Liga Europa, de Champions League, não chegam. Então é um futebol muito mais doméstico, com todo respeito à colônia portuguesa. Então, você tem um parâmetro que não é um parâmetro, né? Mas você traz um cara que minimamente tem um bom currículo, tem um curso UEFA Pro, é um cara que fez um bom trabalho recente com um clube intermediário em Portugal, que é a Vitória de Guimarães. A coisa andou. Vamos trazer um cara simpático, engraçado, muito caricato, com negócio de boina, que tem um carisma, né? E a coisa cresce. Só que ele estreia contra o Flamengo e toma de 6. Mas era a minha estreia contra o melhor time do Brasil. Soubesse disso. Porque se você vai para Portugal para treinar o Sporting, que está num momento difícil, eu estou falando com a cabeça do Álvaro Pacheco, e eu estreio contra o Benfica, que está amassando todo mundo no Campeonato Português, eu vou saber. Eu não vou me abrir contra esse Benfica. Então ele tem obrigação de saber. Até porque, até o jogo do Flamengo, ele teve espaço. Ele teve uma data FIFA para treinar. E aí ele toma atitudes e medidas erradas e vai pro jogo do Palmeiras. Eu ainda no meu pensamento falo, cara, não vou botar a culpa nele. Tava chegando, mas algumas coisas já davam um indício. Um jogador expulso, aí ele tira um atacante e bota outro, não reforça o meio de campo, sabe? Eu falei, cara, esse cara, sei lá. Vai pro jogo do Palmeiras, ele se acovarda, joga lá atrás, fechado, tá ok. Mas um time frágil, time sem uma transição, time que não faz uma cosquinha, é só bola, chutão, chutão, chutão. O Léo Jardim faz 12 lançamentos diretos de tiro de meta pro pobre do Pablo Verratti. E o Vasco perde pro Palmeiras como o Palmeiras tivesse ganho do Olaria, do Bom Sucesso. Fácil, a qualquer momento. Se apertasse, metia 6 também no Vasco. Aí vem o jogo do Cruzeiro, contra um Cruzeiro fragilíssimo. Fraco, o time do Cruzeiro é limitado. E o Vasco não consegue fazer nada contra o Cruzeiro. Tem um segundo tempo um pouquinho melhor, uns espasmos, e consegue 0-0. E vai pro jogo com o Juventude, sem nenhuma inventividade, faz uma atuação pavorosa, ridícula e, acima de tudo, revoltante, pela postura de alguns jogadores, como o Matheus Carvalho, que na hora do gol é incapaz de se jogar ou tentar fazer uma reação. 0. Frouxo. Frouxo. Foi frouxo no jogo, como muitos. E o Vasco perde pro Juventude, que é um time fraco também, normal. Não tinha mais como se defender.
ainda se tentou convencer, o Pedro Martins convenceu, tentou convencer o presidente, mas o Pedrinho, ciente da pressão também, e aí eu entendo, apesar de ser discordante na questão de mudança de treinador, mas por isso levantei a voz, porque a gente precisa de atitudes. Eu, segunda-feira passada, na live Dicas de Mendonça, até brinquei com isso, de que eu ouvi de um torcedor lá, mudou 15 vezes de treinador, muda 16, muda 17, muda 18, e eu pensando assim, cara, isso não pode dar certo. E aí ele disse, mas uma hora vai dar certo. E é isso. O futebol é uma aposta sempre, para qualquer um é uma aposta. Você traz um grande jogador, Alex Teixeira era um jogador tido como ruim? Não, não dá certo. Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tinha tudo para dar certo, não deu certo. Paulinho de Paula, quem é Paulinho de Paula? A falta que esse cara faz. Tudo no futebol é uma aposta, independente do nome. E o treinador também é uma aposta. Só que o treinador, diferente do jogador, ele consegue dar seu molho, consegue fazer o conceito básico do jogo. E a gente não consegue isso. A gente teve o Ramon Dias ano passado que deu uma cara ao time, mas que esse ano se perde por conta de má gestão, por conta de ter um dirigente ao lado que não dá apoio nenhum, que não se dava bem com ele, que não buscava os jogadores que ele queria, e acabou que deu errado. Deu-se muito poder ao Ramon, mas não por culpa dele, por culpa de uma gestão horrorosa, de falta de liderança, de um CEO que não estava ali para fazer isso, era o cara que cuidava das finanças e virou CEO. Então tinha que se tomar uma postura. Só que agora tem que ser feito alguma coisa para estancar essa hemorragia, cara. Porque é muito sério o que acontece com o Vasco. E eu não quero saber o Fluminense está na zona de rebaixamento, o Grêmio, o Corinthians, eu não me importo. Quero saber, eu já falei isso aqui, eu tô cansado de ficar feliz pelo fracasso dos outros. Eu sou ruim também. Eu preciso ter vergonha do meu desempenho para falar mal dos outros. Ah, mas isso faz parte da zoação. Não concordo. Nesse momento não concordo. Porque eu não consigo ter regularidade nos meus momentos irregulares. Aliás, eu consigo ter regularidade. Eu não consigo ter um pouco de diferença. Uma hora eu vou bem, outra... Não, eu vou mal o tempo todo. Eu falo isso aqui do balizamento do canal Atenção Vascaínos com 5 anos. Vamos colocar esse recorte de 6 anos. Me botem, me mandem aqui embaixo. Mandem um e-mail, direção@atençãovascaínos.com, que é o e-mail que eu vejo. Quantos jogos? Listem 10 jogos de 2018 para cá que vocês disseram assim, porra, agora vai. Talvez tenhamos 10. Eu lembro a final do Carioca em 2018, que o Vasco perde pro Botafogo, mas chegou ali fazendo bons jogos. Em 2019 tem aquele 4-4 com o Flamengo. Até em 2020, na queda, o Vasco ganha do Atlético Mineiro, já no finalmente lá, 3-2 em São Januário, joga bem. O Vasco faz um bom jogo com o Ceará, faz um bom jogo com o Santos na Vila. Vamos somando aí. Aí a gente vai para 2021, tragédia. Talvez um jogo lá contra o Guarani na estreia do Lisca. E mais nada. Aí a gente vai para 2022, a gente toma cacete no Campeonato Carioca a rodo. Aí vamos na Série B, tem algum jogo bom? Sim, tem 1 ou 2 jogos que a gente vai bem. A gente faz um jogo contra a Tombense aqui, um domingo de manhã que a gente jogou pra burro, o Marlon faz um golaço driblando todo mundo. Aí a gente vai para 2023, olha só, eu tô me lembrando aqui no alto. A gente vai para 2023, no ano passado, a gente fez algum jogo bom, fizemos um jogo contra o Fluminense, nós perdemos. 2-0, aquele gol do Cano do meio de campo. A gente faz 2 jogos bons contra o Flamengo nas semifinais e perdemos por 3-1 e 3-2. A gente ganha do Flamengo por 1-0 e não faz a melhor partida, mas ganha. A gente vai pro Campeonato Brasileiro e a gente faz um ótimo jogo com o Curitiba, faz um ótimo jogo contra o Fluminense, faz um bom jogo com o Botafogo no segundo turno. Então vamos colocar e aumentar um pouquinho essa média. São 15 jogos em 6 anos e meio, porque esse ano, por exemplo, diga um jogo bom que o Vasco fez. Nenhum. Fez 30 minutos contra o Água Santa? Tá. A gente não fez um jogo assim, nossa, como jogamos bem. Não me lembro. Não me lembro. Pode ser que eu esteja com a memória fraca. Não me lembro. Porque contra o Flamengo 0-0, eu não acho que o Vasco tenha jogado essa bola toda.
4-2 contra o Botafogo. Ok, reagimos ali, perdimos e viramos. Tá aí um jogo que pode ser lembrado. Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, o primeiro tempo foi muito bom. Mas é muito pouco. E o Álvaro Pacheco, ele também é culpado, mas não é sozinho. Nem os 24 outros treinadores são culpados. Eles têm culpa, sim, mas sempre culpa concomitante, junto com alguém. As gestões do futebol do Vasco são péssimas. E sabe um detalhe que eu penso? Talvez a gente precise ter agora, e o presidente Pedrinho tem isso na mão, porque nos últimos anos nós tivemos presidentes e CEOs que até militavam no futebol. Alexandre Campelo foi médico do Vasco há muito tempo, Jorge Salgado participou de gestões na área do futebol em épocas passadas. Na SAF, não. Luiz Melo nunca foi nada na bola, Lúcio Barbosa nunca foi nada na bola. Talvez a gente tenha uma oportunidade de agora ter alguém que entenda de futebol. Parece doido dizer isso. Alguém que sente na mesa com o treinador e discuta. Alguém que possa ouvir do treinador uma explicação plausível, que tenha resenha com quem está do lado de fora. Porque nós temos no comando gente que entende de futebol. Gente que minimamente tem um equilíbrio para entender que o futebol tem as suas variações, tem as suas oscilações, mas acho que agora é um momento nevrálgico, porque nesses últimos 6 anos e meio, tirando os treinadores, que muitos são oriundos da bola e jogaram bola, ok, isso é até óbvio, mas nas gestões nós não tivemos ninguém que dissesse assim, esse cara é da bola. Não é. E eu tô falando de 18 para cá. Não é. Não tem ninguém que seja da bola, ex-jogador, que tenha se formado em cursos, enfim, que tenha uma expertise, que tenha uma relação, sabe? Eu fico pensando nisso. Eu vejo no Internacional o Magrão, é o CEO. O jogador foi campeão com o Grêmio, com o Inter por lá. Muito campeão. Você vê o Vitor, goleiro, é um diretor executivo no Atlético Mineiro. Goleiro campeoníssimo da Libertadores. Tem seus embriões ainda por aí. E eu acho que o presidente do Vasco tem uma oportunidade agora de fazer isso. Criar ali um comitê ou gente que entenda de futebol e que, acima de tudo, como diz o presidente do Vasco, Pedrinho, que não queira se locupletar do Vasco, que não queira fazer sacanagem com o Vasco, que não queira gastar além daquilo que o Vasco pode, mas que tenha, como disse o presidente, pensamento grande, cabeça grande, para buscar coisas lá em cima, para pensar não que uma rescisão ou uma renovação seja atrelada a permanecer na primeira divisão. Você renova o seu contrato se você atingir metas grandes, ser campeão, chegar a uma Libertadores ou uma pré-Libertadores, é isso. O Vasco se apequena até nas suas cláusulas contratuais. Eu concordo plenamente com o presidente quando ele diz isso. Então, eu acho que é um momento importante, talvez seja o momento de uma virada. Escolher alguém agora muito bom, alguém que tenha essa cara de Vasco, ou alguém que tenha essa cara de momento como esse, eu acho que e vai ser difícil, porque o mercado é escasso, os treinadores brasileiros não os vejo com um nível altíssimo, por isso tantas escolhas lá de fora. Executivos, foram citados 2 nomes ontem, Juninho Paulista, acho que seria um ótimo nome. Por que não tentar trazer o Fernando Praz para estar nesse bolo? Cara competentíssimo, que tem uma visão empresarial fantástica. O próprio Ricardo Rocha, que é um cara de altíssimo nível. Eu não falo de Juninho Pernambucano porque eu sei que ele não vai aceitar. E com o treinador da mesma forma. Não dá pra ser um ex-jogador só porque ele é legal, gente boa, porque jogou bola, não. Tem que ser bom. Cara bom, capacitado. Ou então traz um cara mais velho, um cara já mais escolado, que possa dar com essa galera respaldo. Porque essa galera dá ao mercado credibilidade. Dá ao Vasco um respaldo que o Vasco precisa. Porque o Vasco hoje vive um momento, torcedor, e nós sabemos disso, desesperador. A gente precisa sair desse momento. Não dá mais para o ano passar e o Vasco continuar na zona de rebaixamento, porque assim foi em 23, em 22 nós estávamos lá, em 21 nós estávamos lá, em 20 nós chegamos lá de novo. Olha só, gente, a gente se perpetuando há 20, 21, 22, 23, 24, são 5 anos do Vasco sempre, ou na Série B, ou na zona do rebaixamento. Isso é muito sério, isso precisa ser estancado, porque isso está atingindo outros níveis
de sentimentos. É o sentimento do torcedor pelo clube, é o pertencimento que está indo embora, é a falta de vontade de ir aos jogos, os públicos diminuindo, é a falta de vontade de ser sócio, é a falta de crédito de fazer uma viagem e acompanhar o time fora de campo. Está tirando essa fleuma e essa vontade dos pais de nutrirem nos filhos o sentimento vascaíno. Está vendo nos filhos o sentimento de Vasco muito mais por piedade aos pais. E isso precisa ser estancado. E grandes nomes, grandes jogadores, grandes pessoas precisam frequentar o Vasco. E eu acho que não há ninguém que possa liderar mais isso do que o atual presidente do Vasco, que o Pedrinho. Por ter sido um jogador, cria. Preparado, não tá ali porque é um ex-jogador muito bom, não. O cara que estudou, o cara que se preparou, o cara que tá ali por dentro. Como disse o Jean ontem, eu não sei se ele entende tanto de gestão, acho até que entende, e para isso deve se cercar de gente competente, mas de bola ele entende, que é o que a gente precisa, cara. Porque a gente botou um monte de engravatado lá para gerir, para fazer, para não sei o que. E olha só o problema que nós nos metemos. O futebol é lugar mais pra gola careca e gola polo do que pra colarinho. Muito mais, cara. Muito mais. Não é lugar pra engravatados. É lugar pra gente que bota a mão na massa e que faz a coisa acontecer. Futebol é pros humildes. Futebol não é pros elitistas. Futebol é pra quem sabe e sente, como diz o querido Jean, o cheiro do éter no vestiário. E não pro cara que sente nojinho, porque sente cheiro de suor dentro do vestiário. E eu acho que agora é a hora de dar essa guinada. Sempre com esse pensamento. Quer ficar no Vasco? Ótimo. Não quer ficar no Vasco? Ok, não preciso de você. Mas vamos segurar e vamos mudar. Como eu disse ontem, um dirigente ligado ao Pedrinho me mandou uma mensagem e disse: acabou a fase do prostíbulo. E concordo e quero ver isso se concretizar. Sem bravatas. E eu acho que o presidente do Vasco não está aqui para isso. Porque ele não queimaria a sua vida, a sua carreira, por conta de uma bravata. Porque ele viveu muito bravatas. Ele sofreu muito com bravatas. E tenho certeza que ele não é favorável mais a ele fazer bravatas. Vamos esperar qual é o treinador, quem poderá vir. Não vou aqui dizer, eu gostaria desse, gostaria daquele. Não. Eu quero confiar que o nome que vai ser escolhido vai ser dentro de um planejamento de trabalho, dentro de uma janela que está para chegar aí a 19 dias e principalmente dentro de algo que a gente luta há anos no Vasco. Você sabe como é que o Vasco joga? Qual é a planificação tática do Vasco? Qual é o plano de jogo do Vasco? Eu não sei. É o time de Totó? Joga com 2 pontas ou joga no 4-3-2-1? Ou joga no 4-5-1? Ou joga no 5-3-2? Ou joga no 4-4-2 variando? Como é que o Vasco joga? Joga com referência ou sem referência? Joga com laterais agudos ou não joga? Joga com zagueiros avançados ou joga com 3 zagueiros atrás fixos? Joga com um volante que pisa na área ou 2 volantes que cobrem para laterais subirem? Jogamos com pontas agudos ou segundos atacantes que entram em diagonal? Não sei. Não sei. Não tenho a mínima ideia. E acho que esse é o ponto central do Vasco. O Vasco perdeu a sua identidade. Porque para quem é mais velho, anos 80, anos 90, todos nós sabíamos como o Vasco jogava. O Vasco sempre formou maravilhosos goleiros. O Vasco sempre teve zagas brabas, de jogadores duros, de jogadores machos, de jogadores que não ganhavam troféu Belfort Duarte. Nós tínhamos meios de campo clássicos, principalmente camisa 8, de talento. E nós tínhamos atacantes que amedrontavam os maiores times do mundo. Jogar contra o Vasco em São Januário sempre foi difícil. Jogar contra o Vasco em qualquer lugar sempre foi muito complicado. E tudo isso nós perdemos. Os anos levaram tudo isso. E acho que alguém que tem uma identificação com o Vasco, como tem o Pedrinho, como tem o Felipe, eu acho que eles são capazes. Porque eles não vão querer acabar com a carreira deles ou com a idolatria que o torcedor tem por eles, se eles minimamente não tentarem. Presidente Pedrinho, como lhe cobrei depois do jogo, vou fazer aqui também um pedido e não uma cobrança. Tenha coragem, Pedrinho. Tenha coragem de mudar. Tira quem não tiver bom, muda tudo, corra atrás, o mercado vai se abrir, o Vasco é um gigante. Não há mal que dure para sempre.
espante política, espante aqueles que torcem contra, espante aqueles que não querem o seu bem, espante aqueles que não gostam do Vasco, porque só gostam quando estão dentro, porque quando estão fora não gostam do Vasco. Faça ouvido de mercador e leve esse mantra que o senhor repete e que eu repito aqui há muitos anos. Não façam sacanagem com o meu Vasco. Não sacaneiem o nosso Vasco. O Vasco é maior do que todos. Quem quiser, reme junto. Quem não quiser, saia do barco. Por favor. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu vou estar hoje mais cedo um pouquinho no Avenews, no Atenção Vascaínos. Grande abraço, dá seu like aqui e deixa aqui embaixo relação de jogadores, ou melhor, de jogos que você lembre dos últimos 6 anos, 10 a 15 jogos aí, muito bons, de grandes... Não é com atuação meia boca, não. Muito bons. Grande abraço, tchau.